Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e como vocês já sabem, nesses vídeos eu gosto sempre de trazer estudos que respondam a perguntas que estejam mais frequentes naquele momento. A gente sabe que a Bolsa Brasileira teve uma queda forte, enquanto o exterior está subindo, por exemplo, tá? E além disso, quando a gente sai um pouquinho do Ibovespa e vai para o índice de small cap, a gente vê que é uma queda que já vem desde 2020. Além disso, a gente tem índice de fundos imobiliários também caindo bastante, e aí surgem aquelas dúvidas de sempre, né? Se vale a pena investir agora, começar uma posição em renda variável, ou se vale a pena sentar naquele CDIzão lá de 12, 13, 14%, como tem aparecido aí em algumas corretoras. Tá? Então, o nosso estudo de hoje não vai falar da parte de renda fixa. Ele vai falar sobre as classes de ativos que a gente tem em renda variável, como elas se comportaram em termos de meses positivos, meses negativos, e qual delas foi a melhor para ter investimento, isso pensando no longo prazo. Eu espero que vocês gostem, tenho certeza que vocês vão aprender muitas coisas nesse vídeo de hoje. Logo depois da vinheta a gente já começa, enquanto isso ajuda aqui o canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando lá embaixo o que você acha que é a melhor forma de alocação. Bom, pessoal, começando esse vídeo de hoje aqui, eu acho que é importante a gente falar o seguinte. A gente falar que esse vídeo é baseado em muitas perguntas que chegam no nosso Instagram, no nosso direct, no e-mail, até mesmo perguntas de assinantes e tudo mais. Então você tem assinantes, por exemplo, ai Daniel, já estou investindo há 1 ano, claro que a carteira rende mais do que o índice, mas se eu tivesse no CDI poderia estar ganhando muito mais. Ai, Daniel, será que agora, depois dessa queda toda de small cap, será que não vale a pena investir, aumentar a mão? Será que não vale a pena a gente partir para fundos imobiliários nesse momento? Ou será que não vale a pena pegar todo o nosso dinheiro e jogar no exterior, ou sentar na renda fixa? Enfim. O que eu tenho a falar sobre essas perguntas, tá? É óbvio que eu não quero responder cada uma delas, embora esse vídeo vá trazer muitos insights. O que eu quero trazer de concreto com relação a essas perguntas é que, se você perceber bem, todas elas estão com viés imediatista. Ou seja, todas elas querem saber o que fazer nesse momento, né? Quando, na verdade, você deveria ter uma carteira que funcionasse em todos os momentos. Né? É igual você perguntar assim, qual é o tipo de profissional que é melhor eu ser nesse momento? Qual o melhor tipo de médico que é melhor para esse momento agora? Imagina se, por exemplo, um advogado pensasse assim, e agora nesse momento o tributarista tá bom, porque vai ter reforma tributária. Aí daqui a 2 anos acontece outra coisa aí, agora cível tá melhor, vou migrar para cível. Aí depois no outro, não, agora é trabalhista, que tá aí mudando uma legislação. Cara, é uma loucura. Ou mesmo médico, agora que eu me especializei em cardiologia, eu vou seguir cardiologia. Não, agora o que tá melhor é endócrino, então eu vou parar tudo que eu fiz de cardiologia e vou migrar para endócrino. Ninguém faz isso na vida profissional. Né? Ninguém faz isso também na vida pessoal, eu acho, né? Eu vou ficar agora, minha mulher não serve mais, eu vou mudar para outra. Agora não serve mais, eu vou mudar para outra. Cara, não chega a lugar nenhum, né? Então, o que eu percebo, tá? É que a pessoa no investimento, ela acaba tendo um viés de jogador. Aquele viés do que é melhor nesse momento. Ela, enquanto na vida pessoal e na profissional, ela entende que o longo prazo é mais importante, que você se preparar bem é importante, na vida de investidor não. Ela acredita que, se ela tiver o maior retorno no curto prazo várias vezes, ela vai conseguir ter o maior retorno total, quando na verdade esse tipo de coisa não acontece, né? Então a primeira coisa que você tem que tentar tirar da tua cabeça é o viés imediatista. Né? Se você aceita que X% da tua carteira em bolsa é o ideal, ele vai ser o ideal no período de alta ou no período de queda. Se você acredita que X% da tua carteira em renda fixa é o ideal, vai ser o ideal com CDI a 13 ou com CDI a 2. E assim por diante.
porque senão você passa a ser um adivinhador, você não é um investidor. Né? E aí, se você adivinhar bem, você vai ganhar dinheiro, se você adivinhar mal, você vai perder dinheiro. Inclusive, se você pegar 1 milhão de pessoas e todas elas tentarem adivinhar, certamente vai ter pessoas que vão aparecer na capa lá da Infomoney, do Brasil Journal, do Valor Econômico, mostrando como eles foram super investidores. Sempre vai ter uma história de sucesso por teoria dos grandes números. Enfim, agora vamos passar para o que importa nesse vídeo de hoje. Mas antes da gente passar, é importante eu falar o seguinte: a gente está na nossa última semana da Black Friday, a gente está com a promoção da estratégia Checkmate, é uma estratégia em opções dentro do lema do Dica de hoje, que é construir leva tempo. Então não espera assinar o produto de opções e ficar rico do dia para a noite. A gente não vai vender ganância, a gente não vai vender ganho rápido, porque isso não condiz com o nosso racional. Tá? Você tem como ganhar opções de forma rentável, por exemplo, igual a renda fixa, e inclusive em operações sem risco. Uma das operações é exatamente essa. Tem outras também que buscam riscos maiores e retornos potenciais maiores também. Se você se interessou por isso, está aqui no link da descrição tudo sobre a nossa Black Friday e a nossa última semana. As semanas anteriores as ofertas já não estão mais disponíveis. Bom, vamos aproveitar aqui para a gente mostrar um a um o que aconteceu com cada um daqueles índices. Ibovespa, IFIX, índice de small caps e índice de dividendos. Tá? Então eu peguei aqui com os dados da própria Economática, desde julho de 94, que aí eu peguei desde o plano real, tá? O Ibovespa aqui na época ele estava com 4.201 pontos aqui, tá? Até outubro de 2024, quando eu tirei aqui a tabela, estava em 130.729 pontos. O que eu fiz aqui? Eu peguei variações de um ano para facilitar aqui os cálculos e não ficar com muitas colunas. Então, na variação de um ano, o que a gente tem aqui no Ibovespa? A gente tem uma média desde o início de 16,59%. A gente tem uma mediana que é mais interessante de 12,69%. A gente vai ver que o máximo e o mínimo são períodos muito lá atrás, de janeiro de 2004 e agosto de 98, quando o Brasil ainda tinha uma estrutura diferente da atual, tá? Mas a gente tem 63% de meses positivos e 36% negativos. Quando a gente pega as médias mais recentes de 10, 15, 20 anos, que vai ser mais fácil da gente comparar com os outros indicadores que são mais recentes, são de 2005, 2006 e 2010, a gente vê que a gente já tem um retorno aqui que varia entre 8% e 11% no Ibovespa. Se a gente imaginar uma inflação de 4%, 4,5%, o Ibovespa nos últimos 20 anos deu IPCA mais 7, vamos dizer assim, e nos últimos 10 anos IPCA mais 6. Tá? Então, isso foi quanto rendeu o Ibovespa nesse momento. Agora, o que eu gosto sempre de trabalhar aqui? Eu gosto de trabalhar esse 63% aqui. Se eu pegasse a variação mensal aqui do Ibovespa, vocês iam ver que se eu aplicasse apenas um mês e sacasse esse mês, eu teria uma chance de retorno de 52% a 53% positivo. Porque mais ou menos 52% dos meses fecham no positivo, 48% fecham no negativo. O fato de eu esperar um ano faz com que 63% já vire positivo. E a gente já fez vídeos aqui mostrando que se a gente esperasse 5 anos, 10 anos, esse percentual ele vai subindo. Inclusive, até hoje, não teve períodos que o Ibovespa ficou negativo, se eu não me engano, em 20 anos. Tá? Então, qualquer janela de 20 anos do Ibovespa, ele ficou positivo. Não necessariamente ganhando da inflação, mas positivo em termos nominais. Agora eu vou passar para o índice de dividendos, depois a gente vai totalizar todos eles. Tá? Índice de dividendos aqui, a gente tem já uma outra perspectiva. Primeiro, é um índice que começou em dezembro de 2005, então a gente não tem lá desde o início do plano real. Aqui a gente tem o quê? A média de 14%, mediana de 14%, média de 12%, média de 15 anos, 13,49%.
tá? Então, quando você compara esses números aqui com o Ibovespa em todas essas janelas, né, você vai ver que o Ibovespa aqui, ó, 10, 15, 20 anos, é menor do que o índice de dividendos, né, 10 e 15 anos, e a média de 14,52 começando em dezembro de 2005 é quase 20 anos. Tá? Então, o que a gente tem aqui é que o índice de dividendos ele rende mais do que o Ibovespa. Tá? Mas ainda tem um outro ponto. Não adiantaria render mais tendo um risco maior. Então, o desvio padrão aqui, 23,91%, ou a variância 0,057%. Quando a gente vai para o Ibovespa, a gente vê um desvio padrão de 32%. Então, o que a gente chega a citar é o seguinte, que o Ibovespa é dominado pelo índice de dividendos. Então, o índice de dividendos, nos últimos 20 anos, ele domina o Ibovespa, em períodos aí de, né, como a gente viu. E o que a gente pode tirar disso? Que não vale a pena você pensar em Ibovespa, que você deveria pensar em índice de dividendos. Tanto é que há uma semana atrás eu fiz um vídeo falando por que você deveria investir em empresas de dividendos. Por quê? Porque o índice de dividendos ele performa melhor não nesse momento, mas porque ele performa melhor no longo prazo. E ele performa melhor com risco menor, o que é melhor ainda. Tá? Inclusive, se você montar uma carteira baseada em dividendos, você tem 72% de em um ano a carteira fechar no positivo. Inclusive, nos últimos 12 meses aqui, ó, tá com um fechamento de 21%. Né? Então, quem investiu numa carteira de dividendos aqui tá muito feliz. Nos últimos meses todos aqui, pegando um ano, ela está rendendo muito mais do que o CDI. Tá? Então, esse aqui é um ponto que é importante. Então, a partir desse momento, eu não falo mais de Ibovespa, eu falo de índice de dividendos nesse vídeo de hoje. Aí a gente passa para o próximo, né? Qual é o próximo? O índice de Small Caps, que é aquele índice talvez mais sexy, vamos dizer assim. Né? Por quê? É aquele índice mais instigante. Né? Por quê? Porque você tem a potencial de ganhar muito dinheiro. Então, se você olhar, por exemplo, o índice de Small Cap, você tem ele também foi criado lá atrás, parecido com o de dividendo. Foi criado 4 meses antes, só em agosto de 2005. Então, ele tem uma média de 11,7%, mas uma mediana péssima de 5,55% em um ano. Então, se você ficar um ano, a chance de você ter um número aqui em mediana, né, de 5,55, metade vai ficar acima de 5,55 e metade vai ficar abaixo de 5,55. 58% só dos anos ficam positivos. A média de 10 anos é 8%, a média de 15 é 12% e a média de 20 anos basicamente é 11,7%, de 19 anos. Só que qual é o grande sex appeal aqui desse índice? Você tem uma chance de em um ano você ganhar 148%. Enquanto isso, no índice de dividendos, o maior número foi 92%. E aí, as pessoas ficam malucas, né? Elas querem tentar ganhar os 148%. Ainda mais depois do índice Small Cap vir de uma forte queda. Se a gente pegar aqui os últimos anos, aqui a gente vai ver muitos números negativos. Esses últimos 12 meses até está positivo aqui, outubro de 2024, mas antes, ó, menos 3, menos 2, menos 3 e menos 11. Olha a diferença para o índice de dividendos. E aí você pega aqui, está 2%, mas outubro de 2023 foi menos 16%. E outubro de 2022 foi só 0%. E outubro de 2021 foi 3%. E outubro de 2020 foi menos 6%. E outubro de 2019 aí teve uma alta. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que é um índice que chegou a bater lá 3.000 e poucos pontos e hoje ele está em 2.000 pontos aqui. Então, hoje está em 1.997 pontos. Se a gente parar para olhar um pouquinho lá atrás, em junho de 2021, ele estava em 3.144. Então, cada vez mais as pessoas acreditam que se elas investirem em alguma coisa perto do índice de Small Cap, como está caindo muito, elas estão mais próximas de conseguir um retorno dessa magnitude. Importante citar o seguinte,
tá? Se o índice de small cap 148% foi em janeiro de 2017, ou seja, entre 2016 e 2017, o índice de dividendo foi 92% na mesma época. Então, você não ficou tão atrás assim, tá? É um ponto que é importante da gente deixar claro aqui. E aí, a pessoa, ela pega uma média menor, tá? Uma média menor do que os dividendos, com um desvio padrão muito alto, de 33,97%. E aí ela tem muito menos chance de fechar no positivo, mas ela compra isso porque ela acredita que ela pode ser a premiada. De novo, vocês vão ver que é um bilhete premiado, né? É aquele viés de curto prazo, aquele viés de apostador. Ou como eu falei no início, de adivinhador, tá? E aí eu vou passar para o IFIX. Né? Qual é a grande vantagem de você ter IFIX na carteira ou de você ter fundos imobiliários na carteira? A grande vantagem é que você vai reduzir a tua volatilidade, né? Então, quando você olha aqui os retornos, nesse caso aqui ele é de dezembro de 2010, então ele não tem nem 15 anos. Então, a gente tem uma média de quase 15 anos, vai de 10,12%, e a gente tem uma média de 10 anos de 11%. Nada que deixa a desejar o índice de small cap é o Ibovespa, mas um pouco abaixo do índice de dividendos. Por outro lado, um desvio padrão de 13,76, que é muito mais baixo. E por outro lado aqui, 76% dos períodos positivos. Você vê que o maior retorno foi em fevereiro de 2017, todos eles mais ou menos na mesma época, né? Todos eles mais ou menos naquele período ali em que o Brasil teve um impeachment ali em janeiro, fevereiro de 2016, começando a ser precificado na Bolsa. O impeachment mesmo aconteceu em maio e aí a Bolsa subiu para todas as classes de ativos. E aí eu quero aproveitar agora para mostrar para vocês a totalização, todos eles juntos, porque vai ficar mais fácil da gente observar isso. Então, quando a gente pega aqui a média de 10 anos, você vai ver que o índice de dividendos é melhor. Quando você pega a média de 15 anos, o índice de dividendos é melhor. Quando você pega a mediana, o índice de dividendos é maior. Só que, quando você pega o maior retorno potencial, aí as pessoas querem correr risco de Bovespa e de Small Cap. Né? Em compensação, elas esquecem da queda. Né? A queda também é maior nesses aqui. Quando você pega maior quantidade de anos positivos, o IFIX é maior. Tá? E quando a gente pega o desvio padrão, o IFIX é melhor também. Então, uma melhor carteira seria uma composição entre IFIX e índice de dividendos. Né? Você vai pegar o maior retorno e vai compor com o menor risco. Tá? Se a pessoa quiser pegar um pouquinho de small cap, ok, mas não vale a pena pegar assim, Ibovespa. Tá? Então, se você quiser pegar ações, pense ações de dividendos. Se você quiser pegar ações com alto potencial, que não paguem dividendo e etc., pensem realmente em empresas que têm muito potencial e que estariam aqui no índice de small cap e mesmo assim com um percentual bem pequenininho. E aí eu peguei aqui, aí sim a variação mensal de cada um, tá? E botei aqui dois tipos de alocação distintas aqui. Né? Primeira, 1/3 IFIX, 1/3 índice de dividendos, 1/3 small caps e a outra. 50% dividendos, 40% IFIX e 10% small caps. Saiu da minha cabeça. Tá? Nessa não é necessariamente a melhor. O que eu quero mostrar é o seguinte. A 1/3 cada uma tem média menor mensal e tem variância maior, né? Desvio padrão. Ou seja, essa aqui é dominante frente a essa, da mesma forma que o índice de dividendos é dominante em relação ao Ibovespa. Quando eu falo dominante, o melhor exemplo que vem na minha cabeça é o exemplo que o Richard Taylor e o Carl Sustain usam no livro Nudge, que é o seguinte, é a mesma coisa que você pegar 2 latas de Coca-Cola, uma delas com maior quantidade e as duas com o mesmo preço, e você escolher a que vem menos quantidade. Ou ainda, 2 latas de Coca-Cola iguais, uma com preço menor do que a outra e você escolher a do preço mais caro. Isso é dominante. Quer dizer,
não existe uma possibilidade de você achar que a outra é melhor, tá? Então, nesse sentido aqui, o que que acontece se a gente pegar essa carteira aqui que é dominante em relação à outra e aí sim botar as variações anuais aqui, tá? O que que vai acontecer? A gente calculou lá embaixo, né? A gente calculou que essa carteira aqui, ela tem uma média de 10,86% desde 2010, né, que é o início do IFIX, que é o mais novo. Tem 68,83% de resultados positivos. Um desvio padrão de 17,44%, que é muito menor do que a de ações. Inclusive, se a gente pegasse os desvios padrões e colocasse cada um deles aqui, percentualmente falando, 50% do desvio padrão do dividendo, 40% do IFIX e 10% de small cap, a soma seria 20,86%. Então, qual a grande vantagem de você montar uma carteira? A grande vantagem de você montar é você mantém mais ou menos a tua média e você reduz a volatilidade. É claro que se eu pegasse e botasse 50% de cada um aqui e tirasse o small cap, que é algo que eu consigo fazer, muito provavelmente a gente teria um retorno muito maior do que aquele. E é isso que a gente vai mostrar aqui. Se der errado, aí eu vou perder aqui ao vivo o que aconteceu. A média já subiu para 11,26%, quantidade de meses positivos 72%, e o desvio padrão caiu aqui para 16,64% aqui, tá? E aqui eu teria que botar 0,5 e aqui 0. Tá? O desvio padrão esperado seria 18,84, mas como eu aloquei os dois, deu 16,64. Agora, eu já respondi muita coisa nesse vídeo de hoje, né? Eu já respondi por que vale a pena você ter uma carteira baseada no longo prazo e não uma carteira baseada em momentos. Eu já respondi que investir via dividendos é melhor para longo prazo. Tanto é que a maioria dos investidores que fizeram sucesso, eles adotam uma prática como essa. Eu já mostrei para vocês que reduzir a volatilidade traz mais anos positivos e isso dá uma tranquilidade maior para a tua carteira. E agora eu vou responder aquela pergunta: será que vale a pena investir agora, nesse momento, em ações, porque pode subir muito e etc? Enfim, quem pensa momento provavelmente vai pensar ações e vai pensar em ganhar o máximo, né? Então eu vou pegar aqui o índice de dividendos, que a gente já viu que é dominante frente ao Ibovespa, e vamos pegar o índice de small cap, tá? Então, o que eu peguei aqui no índice de dividendos? Tá? O índice de dividendos a gente viu que 59 períodos ficaram negativos. 59 períodos ficaram negativos quando a gente pega um ano. Então, se você investir no índice de dividendos depois de um período negativo, a hipótese é: será que ele fica positivo depois? E aí a gente consegue aqui, ó, a variação no ano seguinte está aqui de cada um deles. Então, essa variação aqui é de dezembro de 2007. Quer dizer, o cara que investiu em 2006 aqui, ó, ganhou 37,26% no índice de dividendos. E depois, no ano seguinte, ganhou 42,62%. Isso não interessa para a gente. O que interessa para a gente são esses anos daqui, ó, que aparece esse número 1. Quer dizer, um ano atrás estava negativo, né? Então, setembro de 2028 estava negativo, menos 10,21%. Logo, em setembro de 2009, a gente viu uma alta de 20,67%. Em 59 períodos, 42 deles reverteram de negativo para positivo no índice de dividendos. E o mais interessante, a média desses 59, os positivos e o negativo que reverteram, foi 19%. Foi muito maior do que a média de 14%. Então, sim, quando está negativo, faz sentido você investir em uma carteira de dividendos. Agora, não se esqueça que agora não está negativo, agora está com mais 21%.
tá? Então, cara, se você tiver na abordagem do dividendo, né, você não pode pensar nisso aqui, porque isso aqui não existe hoje, né? Quando que isso aqui existiu pela última vez aqui? A gente pode tentar visualizar aqui, ó. Aqui, ó, menos 0%, maio de 2023. Em maio de 2024, ó, 19,55. O cara que investiu aqui quando estava negativo, ele esperou um ano, ele ganhou um rendimento muito acima da média. E o índice de small cap, será que a gente consegue provar a mesma hipótese? Só que no índice de small cap a gente tem 92 períodos negativos. Os dois foram criados quase juntos. E o índice de small cap já tem 92 janelas de um ano negativo, enquanto o índice de dividendos só tem 59. Né? Mas vamos pensar da mesma forma aqui. Né? A gente tem que reverteram 48 só. Então, olha a diferença, né? Metade vai reverter. Metade das vezes você vai investir no índice de small cap e você vai ter outro ano negativo. Metade das vezes você vai ter um ano positivo. No entanto, a média dos que reverteram também é muito alta, é 18,63%, que é muito maior do que a média. Mas você precisa ter estômago, porque se no de dividendos 75% das vezes vai reverter, no índice de small cap 54% ou 55% das vezes vai reverter. Nesse momento, o índice de small cap está positivo, não está negativo também. Tá? No mês passado, em setembro, estava certinho, estava negativo aqui. Então, se a gente pegar aqui, ó, em outubro de 2023, por exemplo, estava menos 16. Outubro de 2024, mais 2. Deu certo. Reverteu. Era negativo e virou positivo, mas você não ganhou dinheiro, porque a menos 16 foi para 2. Setembro de 2023, deu certo também, estava em menos 2. Ah, não deu certo. Menos 2 e continuou negativo. Quer dizer, aqui você perdeu 3 e aqui perdeu mais 3,75. Agosto estava negativo em 1,9 e ficou negativo em 2,18. Quer dizer, soma aqui os negativos também. E assim por diante. Então, quer dizer, para small caps, a pessoa tem que entender que pode ser que fique um ano negativo, outro ano negativo, outro ano negativo, antes de dar aquela pancada para cima. Inclusive, nos últimos 12 meses, nem small cap nem dividendos estão no negativo. Então, toma cuidado com essa tua visão de super oportunidade que pode estar surgindo nesse momento e fique focado em dividendos. Enfim, gente, a gente está chegando no final desse vídeo de hoje. Resumidamente, a gente mostrou que, né, investir em bolsa, principalmente em ações de dividendos, devem trazer aí um retorno que vai gerar entre IPCA mais 8 e IPCA mais 10, que é aquela média de 14%. Se você comprar índice de dividendos em anos que estejam negativos nos últimos 12 meses, você pode ter um retorno no ano seguinte muito maior. Então é um bom momento para você aumentar aporte. A gente percebeu também que o índice de fundos imobiliários é interessante para reduzir a volatilidade da carteira. Percebemos ainda que uma alocação estrutural com uma parte de ações e uma parte de fundos imobiliários, é claro que uma alocação completa ainda vai ter renda fixa, ainda vai ter exterior, talvez tenha criptomoedas, mas enfim, uma alocação nesse sentido vai acabar sendo mais interessante do que uma alocação única, né? E por fim, o Ibovespa é dominado pelo índice de dividendos. Bom, era isso que eu tinha para passar nesse estudo para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, comentem lá embaixo, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.